Gabriel Santos, de apenas 10 anos, segurava o desenho com mãos trêmulas enquanto observava o semáforo vermelho. Seus olhos castanhos, grandes demais para o rosto magro, buscavam coragem nos carros parados. Era seu primeiro dia vendendo arte na rua e cada fibra de seu ser gritava para que voltasse correndo para casa. Mas não podia voltar. Não ainda. Não sem os R$ 15 que precisava para comprar mais uma semana de vida para a única pessoa que o amava no mundo. "Vamos, Gabriel", sussurrou para si mesmo, repetindo as palavras que Dona Rosa sempre dizia quando ele tinha medo. Coragem não é não ter medo. É fazer o que precisa ser feito mesmo com medo. Com o desenho na mão e lágrimas contidas nos olhos, o menino deu o primeiro passo em direção ao primeiro carro da fila, sem saber que naquele momento estava prestes a mudar 2 vidas para sempre. O despertador tocou às 5 da manhã, como sempre, mas Gabriel já estava acordado há 1 hora. Deitado no colchão fino que dividia com a avó no único quarto do barraco, ele ouvia a respiração pesada de Dona Rosa e sentia o coração apertar. A respiração dela estava diferente nos últimos dias, mais laboriosa, mais cansada. "Vovó?", sussurrou ele, tocando delicadamente o ombro da mulher de 67 anos que havia criado sozinha desde que ele tinha 3 anos. "Estou acordada, meu anjo", respondeu Dona Rosa com a voz rouca, forçando um sorriso que não enganava ninguém. "Já está na hora da escola?" Gabriel sabia que ela havia passado a noite acordada. Sabia porque havia escutado seus gemidos baixos de dor, que ela tentava abafar no travesseiro para não preocupá-lo. Sabia porque havia visto, no meio da madrugada, a luz fraca do celular usado enquanto ela checava novamente os valores dos medicamentos que não conseguia comprar. "Vovó, a senhora tomou o remédio hoje?" "Tomei, querido. Não se preocupe." Mas Gabriel sabia que era mentira. Havia contado os comprimidos escondido na véspera. Restavam apenas 2 na cartela, que deveria durar mais 1 semana. Dona Rosa estava economizando o remédio como quem economiza comida, tomando dia sim, dia não, esperando que o corpo aguentasse até conseguir dinheiro para comprar mais. Levantou-se em silêncio e foi até a pequena cozinha do barraco, 3 cômodos minúsculos, quarto, cozinha e banheiro, que Dona Rosa havia conseguido após anos trabalhando como faxineira em casas de família. Era pouco, mas era deles. E estava sempre limpo, sempre organizado, sempre cheio do amor que ela colocava em cada cantinho. Gabriel preparou o café fraco, 1 colher de açúcar, 2 de café solúvel e 2 fatias de pão amanhecido que molhou rapidamente no leite em pó misturado com água. Era o que havia para o café da manhã, e seria também o que haveria para o jantar. "Gabriel, vem cá", chamou Dona Rosa da cama, tentando se sentar. Ele voltou ao quarto carregando o café da manhã improvisado e encontrou a avó mexendo numa pequena lata de biscoitos onde guardava suas economias. Havia algumas moedas e 3 notas de R$ amassadas. "Toma, querido, para comprar um lanche na escola." "Não precisa, vovó, a escola dá merenda." "Gabriel Santos", disse ela com aquela voz firme que usava quando não aceitava discussão. "Você é um menino inteligente, o mais inteligente da sua turma. E meninos inteligentes precisam se alimentar bem para continuar sendo inteligentes." Gabriel pegou as moedas, R$ 5 no total, e sentiu o peso da responsabilidade. Sabia que aquele dinheiro fazia falta, sabia que a avó estava se privando para dá-lo a ele. Mas também sabia que discutir seria inútil. "Obrigado, vovó." "Não me agradeça, meu anjo. Agradeça quando eu puder te dar o mundo inteiro, que é o que você merece." Gabriel beijou a testa da avó, estava quente, febril, e se preparou para ir à escola. Vestiu o uniforme lavado e passado por Dona Rosa na noite anterior, pegou a mochila com cadernos encapados com papel de presente reaproveitado e guardou no fundo da mochila seus lápis de cor e o bloco de papel sulfite que havia ganhado da professora no final do ano passado. "Vovó", disse ele antes de sair, "a senhora precisa tomar o remédio hoje, de verdade." "Eu vou tomar, querido. Prometo." Gabriel saiu de casa carregando muito mais do que livros escolares. Carregava o peso de saber que sua avó estava doente, que não tinham dinheiro para tratá-la adequadamente
e que ele era apenas uma criança impotente diante de um problema de adulto. O que ele não sabia era que naquele dia descobriria que às vezes as crianças têm poderes que os adultos perderam há muito tempo. A escola municipal Professor João da Silva ficava a 15 minutos de caminhada do barraco onde Gabriel morava. Era um prédio antigo, com paredes descascadas e pátio de terra batida, mas para Gabriel era um refúgio. Ali ele podia esquecer temporariamente os problemas de casa e mergulhar no mundo das letras e números que absorvia com uma facilidade que impressionava até os professores. "Gabriel", chamou a professora Helena assim que ele entrou na sala de aula. "Você pode vir aqui um minutinho?" Professora Helena tinha 28 anos e era uma das poucas pessoas que realmente enxergavam o potencial de Gabriel. Havia se formado em pedagogia havia poucos anos e ainda acreditava que podia fazer diferença na vida de seus alunos, mesmo com todos os obstáculos do sistema público. "Sim, professora. Queria te mostrar uma coisa." Ela abriu uma pasta sobre a mesa e retirou alguns desenhos. "Lembra dos desenhos que você fez na aula de artes na semana passada?" Gabriel assentiu, reconhecendo seus próprios trabalhos. Eram desenhos simples, um cachorro, uma casa, uma árvore, mas feitos com um cuidado e uma precisão que chamavam a atenção. "Gabriel, posso te fazer uma pergunta pessoal?" "Pode." "Você faz aulas de desenho fora da escola?" "Não, professora. Só desenho em casa mesmo." Professora Helena estudou o rosto do menino, vendo ali uma mistura de timidez e inteligência que a tocava profundamente. Gabriel era diferente dos outros alunos, mais quieto, mais observador, mais maduro para a idade. Ela suspeitava que a vida havia forçado essa maturidade precoce. "Gabriel, esses desenhos são excepcionais. Você tem um talento muito especial." O menino corou, baixando os olhos. Nunca havia pensado em seus desenhos como algo especial. Era apenas algo que fazia quando estava sozinho, quando a preocupação com a avó ficava grande demais e ele precisava ocupar a mente com outra coisa. "Professora, posso te perguntar uma coisa?" "Claro." "Pessoas ganham dinheiro fazendo desenhos?" A pergunta pegou a professora de surpresa. Era uma pergunta estranha para uma criança de 10 anos, mas vinda de Gabriel, que sempre parecia carregar responsabilidades além da idade, fazia sentido. "Sim, Gabriel. Existem muitas profissões que envolvem desenho. Desenhistas, ilustradores, artistas. Por que está perguntando?" Gabriel hesitou. Não podia contar sobre a situação da avó. Dona Rosa havia feito ele prometer que nunca falaria sobre os problemas de dinheiro para ninguém da escola. "Para não passarmos vergonha", dizia ela. "Só curiosidade, professora." Mas a professora Helena conhecia seus alunos bem demais para acreditar que era apenas curiosidade. Havia algo na forma como Gabriel havia feito a pergunta, uma urgência disfarçada que a preocupou. "Gabriel, está tudo bem em casa?" "Está sim, professora." "E sua avó, como ela está?" "Bem, trabalhando bastante, mas bem." A professora sabia que era mentira. Havia algumas semanas que Gabriel parecia mais magro, mais preocupado. Suas roupas, sempre limpas e bem cuidadas, estavam começando a ficar largas demais. E ele havia recusado educadamente quando ela ofereceu para ele levar para casa alguns livros que a escola estava descartando. "Gabriel, se precisar de alguma coisa, pode conversar comigo, está bem?" "Está bem, professora. Obrigado." Durante o resto da manhã, Gabriel teve dificuldade para se concentrar nas aulas. A pergunta sobre ganhar dinheiro com desenhos ecoava em sua cabeça, misturada com a imagem da avó tentando esconder a dor, com o som da respiração difícil dela durante a noite, com a lembrança dos 2 últimos comprimidos na cartela de remédio. Na hora do recreio, enquanto os outros meninos jogavam futebol no pátio de terra, Gabriel se sentou embaixo da única árvore da escola e abriu seu caderno numa página em branco. Começou a desenhar, deixando o lápis guiar sua mão sem pensar muito no que estava criando. Quando terminou, tinha desenhado um anjo. Não sabia por que havia escolhido um anjo, mas algo naquela figura alada o consolava. O anjo tinha o rosto sereno de sua avó, os olhos gentis que sempre o tranquilizavam quando tinha pesadelos, o sorriso que tornava qualquer dia ruim um pouco melhor. "Nossa, Gabriel, que desenho lindo!"
Ele olhou para cima e viu Marina, uma colega de classe, observando por cima de seu ombro. É um anjo? É. Parece real, como se fosse voar da folha. Gabriel olhou novamente para seu desenho e, pela primeira vez, viu o que os outros viam. Não era apenas um desenho de criança. Havia algo especial ali, uma delicadeza e uma expressão que pareciam vivas. Gabriel, disse Marina, sentando-se ao lado dele, você podia vender esses desenhos. Minha mãe sempre compra quadrinhos de camelôs, e eles não são nem metade tão bonitos quanto este. A observação inocente de Marina plantou uma semente na mente de Gabriel. Uma semente perigosa, mas que começou a crescer rapidamente enquanto ele imaginava possibilidades que nunca havia considerado antes. Talvez uma criança de 10 anos não fosse tão impotente assim. Talvez houvesse algo que ele pudesse fazer. Gabriel voltou para casa naquela tarde com uma determinação que não sentia há meses. Durante todo o caminho, planejou mentalmente o que faria. Usaria o papel sulfite que a professora havia dado, os lápis de cor que ganhara no Natal passado, e criaria os desenhos mais bonitos que conseguisse. Depois, encontraria um lugar para vendê-los. Não sabia exatamente onde nem como, mas sabia que tinha que tentar. Quando chegou ao barraco, encontrou Dona Rosa sentada na única cadeira da cozinha com a cabeça entre as mãos. À sua frente, sobre a mesa, estava a cartela de remédios, agora com apenas um comprimido. Vovó! Ela levantou a cabeça rapidamente, tentando disfarçar o desespero que Gabriel havia flagrado. Oi, meu anjo. Como foi a escola? Foi boa. Vovó, a senhora tomou o remédio hoje? Dona Rosa hesitou. Gabriel podia ver a luta interna em seus olhos, a vontade de mentir para protegê-lo contra a necessidade de ser honesta. Não, querido. Estou esperando para ver se consigo comprar mais amanhã. E se não conseguir? Vou conseguir. Como? A pergunta simples e direta de Gabriel derrubou todas as defesas de Dona Rosa. Ela baixou os olhos e Gabriel viu uma lágrima rolar por sua face enrugada. Não sei, Gabriel. Eu realmente não sei. Foi a primeira vez que Gabriel viu sua avó admitir que não tinha controle sobre uma situação. Dona Rosa sempre havia sido sua rocha, sua fonte de força e segurança. Vê-la quebrar daquele jeito foi como ver o mundo desabar. Quanto custa o remédio, vovó? Gabriel, essas não são preocupações de criança. Quanto custa? Dona Rosa suspirou, reconhecendo a teimosia familiar no tom do neto. R$60. Uma cartela dura 2 semanas se eu tomar certinho. Gabriel fez os cálculos rapidamente. R$60. Para uma família que sobrevivia com menos de R$500 por mês, era uma fortuna. Não era à toa que a avó estava racionando o medicamento. Vovó, eu vou arrumar esse dinheiro. Gabriel, não diga bobagens, você é uma criança. Sou, mas sei fazer uma coisa bem feita. O quê? Gabriel foi até seu quarto e voltou com o caderno aberto na página do anjo que havia desenhado na escola. Dona Rosa olhou para o desenho e seus olhos se encheram de lágrimas. Não de tristeza, mas de admiração. Meu Deus, Gabriel. Quando você aprendeu a desenhar assim? Não sei. Sempre soube, acho. Vovó, a professora disse que pessoas ganham dinheiro fazendo desenhos. Sim, mas... Então eu vou vender meus desenhos. Dona Rosa olhou para o neto, tão pequeno, tão magro, mas com uma determinação feroz nos olhos castanhos, e sentiu o coração se partir e se orgulhar ao mesmo tempo. Gabriel, meu anjo, você não pode sair por aí vendendo desenhos. É perigoso, você é muito pequeno. Vovó, a senhora sempre me disse que Deus dá talentos para as pessoas usarem para o bem. Talvez ele tenha me dado esse talento para isso. A lógica simples e a fé inabalável de Gabriel desarmararam completamente Dona Rosa. Como argumentar contra uma criança que estava oferecendo seu dom para salvar a pessoa que mais amava? Gabriel, por favor, vovó, deixe eu tentar. Só um dia. Se não der certo, eu paro. Dona Rosa olhou novamente para o desenho. Era realmente extraordinário. Havia uma beleza e uma delicadeza que tocavam o coração. Talvez realmente houvesse pessoas dispostas a pagar por algo tão especial. Onde você ia vender?
No semáforo da avenida principal, vi outros meninos vendendo balas lá. A ideia de Gabriel parado no meio da rua, exposto ao trânsito e a estranhos, fez Dona Rosa sentir calafrios. Mas quando olhou para a cartela com o último comprimido e depois para o rosto esperançoso do neto, soube que não podia negar a ele a chance de tentar. Está bem, disse ela finalmente, mas com condições. Você vai apenas na hora que tem menos movimento. Vai ficar sempre na calçada, nunca no meio da rua. E se qualquer pessoa estranha te incomodar, você volta correndo para casa. Gabriel sorriu, o primeiro sorriso genuíno que dava em dias. Obrigado, vovó. E Gabriel? Sim, você é o menino mais corajoso que eu conheço. Sua mãe ficaria muito orgulhosa. A menção à mãe que havia morrido quando Gabriel tinha 3 anos sempre o emocionava. Dona Rosa raramente falava da filha, mas quando falava, era sempre para dizer como ela se orgulharia do neto. Vovó, eu vou conseguir o dinheiro para seu remédio. Prometo. Eu sei que vai, meu anjo. Eu sei que vai. Naquela noite, Gabriel ficou acordado até tarde desenhando. Criou 5 desenhos diferentes. Um anjo, um cachorro, uma rosa, uma criança sorrindo e uma paisagem com montanhas. Cada desenho foi feito com o máximo cuidado, cada linha pensada e repensada. Quando finalmente dormiu, sonhou que estava voando como o anjo que havia desenhado, carregando nas mãos um frasco cheio de remédios para sua avó. O semáforo da avenida principal ficava a cerca de 20 minutos de caminhada do barraco onde Gabriel morava. Era um cruzamento movimentado, com filas longas de carros durante os horários de rush. Gabriel havia escolhido o período da tarde, entre o fim das aulas e o início do movimento mais intenso do final do dia. Carregava os 5 desenhos numa pasta plástica velha, que Dona Rosa usava para guardar documentos. Cada desenho estava protegido por um plástico transparente que a avó havia conseguido com uma vizinha. Gabriel usava sua melhor roupa, uma calça jeans sem rasgos e uma camiseta branca que Dona Rosa havia passado pela manhã. Lembra das regras, disse Dona Rosa antes dele sair. Calçada sempre. Se alguém te incomodar, volta correndo. E se não conseguir vender nada hoje, não tem problema. Você ainda é uma criança. Não é sua obrigação resolver problemas de adulto. Eu vou conseguir, vovó. Gabriel beijou a avó e saiu de casa com o coração batendo forte. Durante toda a caminhada, ensaiou mentalmente o que diria. Desenhos bonitos, apenas R$ 5. Parecia simples, mas quando chegou ao semáforo e viu a fila de carros esperando o sinal fechar, a coragem quase o abandonou. Eram carros grandes, brilhantes, com vidros escuros. Pessoas ricas, importantes, que provavelmente nem notariam um menino pobre com desenhos numa pasta plástica. O semáforo fechou e Gabriel tomou coragem. Aproximou-se do primeiro carro, um sedã preto com um homem de terno ao volante. Bateu delicadamente no vidro. O homem abaixou o vidro com uma expressão irritada. O que é, menino? Boa tarde, senhor. Queria saber se o senhor não gostaria de comprar um desenho. São R$ 5 cada um. Gabriel mostrou o primeiro desenho, o anjo. O homem olhou rapidamente e balançou a cabeça. Não, obrigado, não tenho interesse. O vidro subiu antes que Gabriel pudesse insistir. O semáforo abriu e os carros seguiram em frente. Gabriel sentiu o primeiro golpe da rejeição, mas respirou fundo e esperou o próximo sinal fechar. Desta vez, aproximou-se de um carro menor, dirigido por uma mulher. Boa tarde, senhora. A senhora gostaria de comprar um desenho? São muito bonitos, feitos à mão. A mulher olhou para Gabriel com uma mistura de pena e desconfiança. Desculpa, querido, mas não tenho dinheiro trocado. Mais uma negativa. Gabriel tentou mais 3 carros no sinal seguinte, sem sucesso. As pessoas eram educadas, mas firmes. Não estavam interessadas. Após uma hora tentando, Gabriel havia abordado mais de 20 carros e não havia vendido nenhum desenho. Suas pernas começavam a doer de tanto ficar em pé. E uma dúvida cruel começou a se instalar em sua mente. E se os desenhos não fossem tão bons quanto a professora e a avó diziam? E se ele fosse apenas uma criança iludida, achando que podia resolver problemas de adulto? Foi quando o semáforo fechou novamente
e Gabriel viu o carro que mudaria sua vida para sempre. Era uma BMW preta, nova, com vidros levemente escuros. Ao volante, um homem de aproximadamente 45 anos vestindo terno caro, falando ao telefone com uma expressão cansada. Gabriel hesitou. O homem parecia importante, intimidador. Mas quando pensou na avó em casa, segurando o último comprimido, a coragem voltou. Aproximou-se do carro e bateu delicadamente no vidro. Ricardo Monteiro estava tendo um dos piores dias do ano. 3 reuniões consecutivas, um contrato milionário que havia caído na última hora, e agora estava preso no trânsito quando deveria estar em outra reunião do outro lado da cidade. O telefone não parava de tocar, os problemas se acumulavam e ele sentia aquela dor familiar no peito, a mesma que sentia sempre que a vida ficava pesada demais e ele lembrava que não tinha mais para quem voltar em casa. Fazia 2 anos que Sofia havia morrido de câncer. 2 anos que seu filho Pedro, de apenas 8 anos, havia partido junto com ela num acidente de carro quando voltavam do hospital após uma sessão de quimioterapia. Em 24 horas, Ricardo havia perdido toda a sua família e descoberto que dinheiro, por mais que tivesse muito, não conseguia curar certas feridas. Desde então havia se afundado no trabalho. Sua empresa de tecnologia crescia cada vez mais. Os lucros aumentavam mês após mês, mas nada disso preenchia o vazio que havia se instalado em sua vida. Evitava lugares com crianças, evitava falar sobre família, evitava tudo o que pudesse lembrar do que havia perdido. O toque no vidro do carro o irritou imediatamente. Provavelmente mais um vendedor ambulante, mais um problema para adicionar ao dia terrível que estava tendo. Abaixou o vidro com uma expressão fechada, pronto para dispensar rapidamente quem quer que fosse. Mas quando viu Gabriel, algo dentro dele se moveu de forma inesperada. Era um menino pequeno, magro, com olhos castanhos enormes e uma expressão misturada de esperança e nervosismo. Estava bem vestido, limpo, e carregava uma pasta plástica com cuidado, como se contivesse algo precioso. "Boa tarde, senhor", disse Gabriel com a voz trêmula, mas educada. "O senhor gostaria de comprar um desenho? São feitos à mão, R$ 5 cada um." Ricardo estava pronto para dizer não. Era sua resposta automática para qualquer vendedor de rua. Mas algo na forma como o menino falou, na educação genuína misturada com desespero contido, o fez hesitar. Que tipo de desenho? Gabriel abriu a pasta com cuidado e retirou o primeiro desenho. O anjo. Ricardo olhou para a folha e sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Não era possível. O desenho era extraordinário, delicado, expressivo, feito com uma técnica que não parecia vir de uma criança. Mas o que realmente chocou Ricardo foi a semelhança com os desenhos que Pedro costumava fazer. O mesmo estilo inocente, a mesma pureza na expressão, a mesma capacidade de transmitir emoção através de traços simples. "Você que fez isso?" "Sim, senhor." "Quantos anos você tem?" 10, senhor." Ricardo olhou novamente para o desenho, depois para Gabriel. O menino tinha aproximadamente a mesma idade que Pedro teria agora, se estivesse vivo. A mesma altura, o mesmo jeito tímido, mas determinado. "Por que está vendendo desenhos na rua?" Gabriel hesitou. Dona Rosa havia dito para não contar sobre os problemas da família para estranhos, mas havia algo nos olhos do homem, uma tristeza que ele reconhecia porque sentia a mesma, que o fez confiar. "É para comprar remédio para minha avó, senhor. Ela está doente e o remédio é caro." A honestidade brutal da resposta atingiu Ricardo como uma flecha. Aqui estava uma criança de 10 anos assumindo responsabilidades que nem deveriam ser suas, tentando resolver sozinha um problema que muitos adultos não conseguiriam resolver. O semáforo estava prestes a abrir. Ricardo sabia que deveria simplesmente comprar o desenho, dar algum dinheiro extra para o menino e seguir sua vida. Era o que uma pessoa normal faria. Mas havia 2 anos que Ricardo não se sentia uma pessoa normal. "Como você se chama?" "Gabriel, senhor." "Gabriel, você tem mais desenhos?" "Tenho, sim, senhor." Gabriel mostrou rapidamente os outros 4 desenhos. Ricardo os examinou um por um. Todos tinham a mesma qualidade excepcional,
a mesma capacidade de tocar emoções profundas. Eram trabalhos de um artista, não de uma criança de 10 anos. O semáforo abriu e os carros atrás da BMW começaram a buzinar impacientes. Gabriel, disse Ricardo rapidamente, quanto você precisa para o remédio da sua avó? 60 reais, senhor. E você acha que consegue isso vendendo desenhos a 5 reais? Gabriel fez as contas rapidamente. Se eu vender 12 desenhos, sim, senhor. A matemática simples e a esperança inabalável na voz do menino terminaram de quebrar as defesas de Ricardo. Ele abriu a carteira e retirou uma nota de 100 reais. Vou levar todos os desenhos. Gabriel olhou para a nota, depois para Ricardo com os olhos arregalados. Senhor, mas são só 5 desenhos, 25 reais. Estou pagando 100 porque eles valem 100. Na verdade, valem muito mais. Mas, senhor, eu não tenho troco. Não precisa de troco, Gabriel. Considera o extra como um investimento no seu talento. Gabriel segurou a nota de 100 reais com mãos trêmulas, sem conseguir acreditar no que estava acontecendo. Não apenas havia conseguido o dinheiro para o remédio da avó, como havia conseguido quase o dobro do que precisava. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado mesmo. Ricardo olhou para o sorriso radiante no rosto de Gabriel e sentiu algo que não sentia há 2 anos. Alegria genuína. Não a satisfação vazia que vinha dos negócios bem-sucedidos, mas a alegria profunda que vem de fazer diferença na vida de alguém. Gabriel, disse ele antes de fechar o vidro, você tem muito talento. Não desista nunca de desenhar. Quando o semáforo abriu e Ricardo seguiu em frente, deixou para trás um menino radiante segurando uma nota de 100 reais como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Mas o que Ricardo não sabia era que havia deixado para trás muito mais do que dinheiro. Havia deixado esperança, havia plantado uma semente de possibilidade e havia iniciado uma jornada que transformaria ambas as vidas de formas que nem ele, nem Gabriel poderiam imaginar. Gabriel correu os 20 minutos de volta para casa como se estivesse voando. A nota de 100 reais estava guardada no bolso da calça, mas ele checava de 2 em 2 minutos para ter certeza de que não havia perdido. Seu coração batia tão forte que parecia querer pular do peito, e um sorriso permanente havia se instalado em seu rosto. Conseguira. Realmente conseguira. Não apenas os 60 reais para o remédio da avó, mas 100 reais. Mais dinheiro do que havia visto junto na vida inteira. Quando chegou ao barraco, encontrou Dona Rosa na cozinha, tentando se concentrar numa revista velha que uma vizinha havia emprestado. Ela levantou os olhos quando ele entrou e Gabriel viu que ela havia estado chorando. Vovó, Gabriel, meu anjo, como foi? Conseguiu vender alguma coisa? Em resposta, Gabriel retirou a nota de 100 reais do bolso e colocou sobre a mesa. Dona Rosa olhou para o dinheiro como se fosse uma miragem. Gabriel, de onde saiu isso? Vendi os desenhos, vovó. Um homem muito gentil comprou todos eles e me deu 100 reais. Dona Rosa pegou a nota com mãos trêmulas, verificando se era real. Quando confirmou que era, suas lágrimas voltaram. Mas desta vez eram lágrimas de alívio, de gratidão, de orgulho imenso pelo neto. Meu Deus, Gabriel. Meu Deus. Vovó, agora a senhora pode comprar o remédio e ainda sobra dinheiro para a comida. Dona Rosa olhou para o menino de 10 anos, que havia acabado de resolver sozinho um problema que a atormentava há semanas, e sentiu o coração se encher de um amor tão intenso que chegava a doer. Gabriel, vem cá. Ela o puxou para um abraço apertado e Gabriel sentiu as lágrimas da avó molharem seus cabelos. Você é um milagre, Gabriel. Um milagre de Deus na minha vida. Vovó, não chora. Agora está tudo bem. Estou chorando de felicidade, meu anjo. De orgulho. Você é o neto mais especial do mundo inteiro. Eles ficaram abraçados por vários minutos, 2 corações batendo juntos, compartilhando um alívio que parecia impossível apenas horas antes. Vovó, disse Gabriel finalmente, conta para mim sobre o homem que comprou meus desenhos. O que você quer saber? Ele parecia triste. Mesmo comprando meus desenhos, mesmo sendo gentil,
Ele parecia muito triste. Dona Rosa olhou para o neto com admiração. Aos 10 anos, Gabriel já havia desenvolvido uma percepção sobre as pessoas que muitos adultos nunca conseguiam ter. Algumas pessoas têm muitas coisas, mas não têm felicidade, Gabriel. Talvez esse homem seja uma dessas pessoas. Por que alguém com tanto dinheiro seria triste? Porque dinheiro não compra as coisas mais importantes da vida. Não compra amor, não compra família, não compra saúde para pessoas que amamos. Gabriel pensou sobre isso. Então, talvez ele precise de algo que não pode comprar. Talvez sim, meu anjo, talvez sim. No dia seguinte, Dona Rosa e Gabriel foram juntos à farmácia. Gabriel insistira em acompanhar a avó. Queria ver com os próprios olhos o remédio sendo comprado. Queria ter certeza de que havia realmente resolvido o problema. A farmácia ficava no centro da cidade, num prédio antigo com portas de vidro e balcões de mármore desgastados. O farmacêutico, seu Antônio, conhecia Dona Rosa há anos. Sabia de suas dificuldades financeiras e sempre tentava ajudar quando podia. Dona Rosa, como a senhora está? Bem, seu Antônio. Venho buscar meu remédio. Ah, mas senhora, a cartela custa R$60. A senhora tem o dinheiro? Dona Rosa sorriu. Um sorriso que Gabriel não via há semanas. Tenho sim. Meu neto aqui conseguiu. Seu Antônio olhou para Gabriel com curiosidade. Seu neto? Mas ele é uma criança. Uma criança muito especial, disse Dona Rosa com orgulho. Vende desenhos para ajudar a família. Gabriel se sentiu corar com o elogio, mas também sentiu um orgulho imenso. Havia realmente ajudado sua família. Havia realmente feito diferença. Seu Antônio preparou a medicação e Dona Rosa pagou os R$60. Quando saíram da farmácia, ela tomou o primeiro comprimido em dias, e Gabriel viu imediatamente uma melhora em sua expressão. Como se sente, vovó? Melhor, Gabriel, muito melhor. No caminho de volta para casa, eles pararam numa pequena mercearia e compraram comida. Pão fresco, leite, ovos, um frango inteiro. Era a primeira vez em meses que faziam compras sem contar cada centavo. Gabriel, disse Dona Rosa enquanto caminhavam, o que você quer fazer com os R$40 que sobraram? Gabriel havia pensado sobre isso. Quero comprar mais papel e lápis de cor, vovó, para fazer mais desenhos. Você quer continuar vendendo? Quero. Gostei de ajudar nossa família. E talvez possa ajudar outras pessoas também. Dona Rosa parou de andar e olhou para o neto. Como assim? Sei lá. Talvez aquele homem triste precise de mais desenhos. Talvez outras pessoas também precisem de alguma coisa bonita na vida delas. A sabedoria simples e pura de Gabriel tocou profundamente Dona Rosa. Seu neto não estava pensando apenas em dinheiro, estava pensando em levar beleza e alegria para outras pessoas. Você quer continuar indo ao semáforo? Quero. Mas só se a senhora deixar. Dona Rosa pensou por um momento. Havia perigos, é claro, mas Gabriel havia provado que era responsável, cuidadoso e tinha um dom verdadeiro. Talvez fosse errado impedir uma criança de usar seu talento para ajudar outros. Está bem, disse ela finalmente, mas com as mesmas regras, e só enquanto suas notas na escola continuarem boas. Obrigado, vovó. Naquela noite, Gabriel ficou acordado até tarde fazendo novos desenhos. Criou uma borboleta, um coração, uma família de pássaros e uma criança sorrindo. Cada desenho foi feito pensando em trazer alegria para quem o visse. Mas o último desenho foi especial. Era um homem de terno, sentado num carro, mas com lágrimas nos olhos. Gabriel não sabia explicar por que havia desenhado aquilo, mas sentia que era importante. Ricardo Monteiro havia passado os últimos 3 dias pensando em Gabriel. Os 5 desenhos estavam emoldurados em seu escritório, e ele se pegava olhando para eles várias vezes ao dia. Havia algo naquelas imagens simples que tocava uma parte de sua alma que ele pensava estar morta, principalmente o anjo. Havia uma pureza naquele desenho que o fazia lembrar de Pedro, de Sofia, de tudo que havia perdido. Mas, ao mesmo tempo, havia esperança, algo que Ricardo não sentia há muito tempo. Decidiu que voltaria ao semáforo. Não sabia se encontraria Gabriel novamente,
mas precisava tentar. Havia algo naquele menino que despertara nele sentimentos que pensava ter enterrado junto com sua família. Na quinta-feira, no mesmo horário em que havia encontrado Gabriel pela primeira vez, Ricardo estacionou próximo ao semáforo e esperou. Passou quase 1 hora observando, mas não viu sinal do menino. Na sexta-feira, tentou novamente. Nada. Na segunda-feira da semana seguinte, quando já começava a achar que não encontraria Gabriel nunca mais, viu uma figura familiar aproximando-se do cruzamento. Era ele, mesmo menino magro, mesma pasta plástica, mesma determinação misturada com timidez. Ricardo posicionou seu carro para ficar na primeira posição, quando o semáforo fechasse. Quando Gabriel se aproximou, batendo delicadamente no vidro, Ricardo sorriu pela primeira vez em dias. Oi, Gabriel. O menino o reconheceu imediatamente e seu rosto se iluminou. Oi, senhor, o senhor voltou. Voltei. Como está sua avó? Muito melhor. Conseguimos comprar o remédio e ela já está tomando certinho. Muito obrigado. Fico feliz. E você? Fez mais desenhos? Gabriel abriu a pasta com entusiasmo. Fiz. Quer ver? Ricardo examinou os novos desenhos. A borboleta, o coração, os pássaros, a criança sorrindo. Todos tinham a mesma qualidade excepcional dos anteriores. São lindos, Gabriel. Você tem um talento muito especial. Obrigado, o senhor quer comprar algum? Ricardo estava pronto para comprar todos novamente, mas algo o fez hesitar. Uma ideia começou a se formar em sua mente. Uma ideia louca, talvez, mas que fazia mais sentido a cada segundo que passava. Gabriel, posso te fazer uma pergunta? Pode. Você gostaria de ganhar dinheiro fazendo desenhos, mas sem precisar ficar aqui na rua? Gabriel inclinou a cabeça, curioso. Como assim? Trabalhar para mim. Fazendo desenhos para minha empresa. O menino arregalou os olhos. Sua empresa? Trabalho com tecnologia, mas sempre precisamos de ilustrações, logos, materiais promocionais. Você poderia fazer esse tipo de coisa? Gabriel pensou por um momento. Acho que sim, mas sou só uma criança. És uma criança com um talento extraordinário. A idade não importa quando se tem dom. O semáforo estava prestes a abrir, mas Ricardo não queria perder a oportunidade. Gabriel, você pode conversar com sua avó sobre isso. Se ela concordar, eu gostaria de fazer uma proposta para vocês. Que tipo de proposta? Um trabalho de verdade, fazendo desenhos para minha empresa, com pagamento fixo todo mês. Gabriel sentiu o coração acelerar. Quanto? Que tal R$ 200 por mês, para começar? A quantia deixou Gabriel sem palavras. R$ 200 por mês era mais do que conseguiriam vendendo no semáforo durante muito tempo. Senhor, o senhor está falando sério? Completamente sério. O semáforo abriu e os carros atrás começaram a buzinar. Gabriel, disse Ricardo rapidamente, qual é seu sobrenome? Santos. Onde você mora? Posso conversar com sua avó pessoalmente? Gabriel deu o endereço e Ricardo anotou rapidamente em seu celular. Vou aparecer amanhã à tarde para conversar com ela. Está bem? Está bem. Muito obrigado, senhor. Ricardo. Meu nome é Ricardo. Obrigado, senhor Ricardo. Quando Ricardo seguiu em frente, deixou para trás um Gabriel radiante, segurando uma esperança que parecia grande demais para ser real. Mas o que Gabriel não sabia era que para Ricardo aquela oferta era muito mais do que um trabalho. Era uma chance de preencher um vazio que havia se instalado em sua vida, uma chance de encontrar propósito novamente através dos olhos puros de uma criança que ainda acreditava que o mundo podia ser bom. Dona Rosa estava nervosa. Havia passado a manhã inteira limpando o barraco, organizando os poucos móveis que tinham, tentando fazer com que sua casa simples parecesse apresentável para receber o homem que havia comprado os desenhos de Gabriel. Gabriel havia contado tudo na noite anterior, sobre o encontro no semáforo, sobre a proposta de trabalho, sobre os R$ 200 por mês. Dona Rosa havia ouvido com uma mistura de esperança e desconfiança. Era bom demais para ser verdade. Homens ricos não ofereciam trabalho para crianças de 10 anos sem ter segundas intenções. Gabriel, disse ela pela quinta vez, você tem certeza de que entendeu direito? Ele realmente disse R$ 200 por mês?
Tenho certeza, vovó. Ele quer que eu faça desenhos para a empresa dele. E você não achou estranho? Um homem que não te conhece oferecer tanto dinheiro assim? Gabriel pensou por um momento. Ele parecia sincero, vovó. E triste. Muito triste. Dona Rosa suspirou. Havia algo na insistência de Gabriel sobre a tristeza do homem que a intrigava. Crianças muitas vezes viam coisas que adultos perdiam. Às 3 da tarde, em ponto, uma BMW preta parou em frente ao barraco. Dona Rosa espiou pela janela e viu um homem de terno saindo do carro. Era alto, bem vestido, com cabelos grisalhos nas têmporas e uma expressão séria, mas gentil. Ele chegou, vovó. Lembra do que combinamos. Eu vou falar com ele primeiro. Você fica quieto e só fala se eu mandar. Gabriel acenou com a cabeça. Estava nervoso, mas também animado. Queria que a avó aprovasse Ricardo. Queria que aquela oportunidade fosse real. Dona Rosa abriu a porta antes mesmo de Ricardo bater. Boa tarde. O senhor deve ser o homem que comprou os desenhos do Gabriel. Boa tarde, sou o Ricardo Monteiro. Ele estendeu a mão e Dona Rosa notou que era firme, mas respeitosa. A senhora deve ser a avó do Gabriel. Rosa Santos, por favor, entre. Ricardo entrou no barraco e Dona Rosa observou sua reação. Ele olhou ao redor sem nenhum sinal de julgamento ou desprezo, apenas curiosidade respeitosa. Isso a tranquilizou um pouco. Gabriel me falou que o senhor tem uma proposta para ele. Tenho, sim, mas primeiro gostaria de conversar com a senhora sobre os desenhos dele. Ricardo retirou da pasta que carregava os 5 desenhos que havia comprado na primeira vez, agora emoldurados profissionalmente. Meu Deus, murmurou Dona Rosa. Ficaram lindos assim emoldurados. Dona Rosa, a senhora tem ideia do talento que Gabriel tem? Sei que ele desenha bem, mas... Não, senhora. Ele não apenas desenha bem. Ele tem um dom extraordinário, um talento que raramente vejo mesmo em artistas profissionais. Dona Rosa olhou para os desenhos, depois para Ricardo. O senhor realmente acha isso? Tenho certeza. E gostaria de ajudar Gabriel a desenvolver esse talento. Como? Ricardo respirou fundo. Havia ensaiado aquela conversa durante todo o caminho, mas ainda não sabia como explicar suas verdadeiras motivações sem soar estranho. Tenho uma empresa de tecnologia. Sempre precisamos de materiais visuais, logos, ilustrações, materiais promocionais. Gabriel poderia fazer esse tipo de trabalho. Mas ele é uma criança. É uma criança com um dom que não pode ser desperdiçado. Ricardo fez uma pausa. Dona Rosa, posso ser honesto com a senhora? Por favor. Perdi minha família há 2 anos. Minha esposa e meu filho morreram num acidente. Desde então minha vida perdeu o sentido. Trabalho porque preciso, mas não sinto alegria em nada. Dona Rosa sentiu o coração apertar. Reconhecia a dor na voz de Ricardo, porque era uma dor similar à que havia sentido quando perdeu a filha. Quando vi Gabriel no semáforo, vendendo seus desenhos para ajudar a senhora, algo dentro de mim se moveu. Fazia muito tempo que eu não via tanta pureza, tanta bondade genuína. Senhor Ricardo, não estou oferecendo trabalho para Gabriel apenas por pena ou caridade. Estou oferecendo porque ele tem talento real e porque talvez ajudar alguém tão especial me ajude a encontrar um propósito novamente. A honestidade brutal de Ricardo desarmar completamente as defesas de Dona Rosa. Havia verdade em suas palavras, uma vulnerabilidade que era impossível fingir. O senhor tem filhos agora? Não, Gabriel seria como se fosse um filho para mim, se a senhora permitisse. Dona Rosa olhou para Gabriel, que havia ficado em silêncio durante toda a conversa, mas cujos olhos brilhavam com esperança. Que tipo de trabalho, exatamente? Gabriel viria à minha empresa 2 vezes por semana após a escola. Faria desenhos conforme nossas necessidades. R$ 200 por mês para começar, mas se o trabalho dele for tão bom quanto espero, aumentaremos rapidamente. E a escola? Ele não pode perder aulas. Claro que não. A educação dele é prioridade. O trabalho seria apenas um complemento. Dona Rosa pensou por vários minutos. Havia riscos, é claro, mas também havia uma oportunidade incrível para Gabriel ter uma vida melhor. Senhor Ricardo, posso lhe fazer uma pergunta pessoal?
Claro. Por que está fazendo isso realmente? A verdade completa. Ricardo olhou para Gabriel depois de volta para Dona Rosa. Porque quando olho para Gabriel, vejo a pureza que meu filho tinha, vejo a determinação, o amor pela família, a capacidade de encontrar beleza mesmo nas dificuldades. E talvez cuidar dele me ajude a lidar com a culpa de não ter conseguido cuidar do meu próprio filho. A resposta tocou tão profundamente Dona Rosa que ela sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Reconhecia a dor de Ricardo porque era similar à sua, a dor de quem perdeu alguém e se sente responsável. Está bem, disse ela finalmente. Podemos tentar, mas com condições. Quais? Gabriel continua morando aqui comigo, continua estudando na mesma escola. E se em qualquer momento eu sentir que não está sendo bom para ele, paramos tudo. Concordo completamente. E o senhor? O senhor promete que vai cuidar bem dele, que não vai machucá-lo? Ricardo olhou diretamente nos olhos de Dona Rosa. Prometo que vou cuidar de Gabriel como se fosse meu próprio filho. Prometo que vou protegê-lo e ajudá-lo a crescer. Dona Rosa assentiu. Então está decidido. Gabriel, que havia contido a animação durante toda a conversa, finalmente explodiu de alegria. Obrigado, vovó. Obrigado, senhor Ricardo. Ricardo sorriu, um sorriso genuíno que não dava há 2 anos. Obrigado a vocês por me darem essa chance. Naquele momento, no barraco simples, mas cheio de amor, 3 pessoas muito diferentes selaram um acordo que mudaria suas vidas para sempre. Dona Rosa ganharia estabilidade financeira e a chance de ver o neto prosperar. Gabriel ganharia oportunidades que nunca imaginara possíveis, e Ricardo ganharia a chance de voltar a viver. Uma semana depois, Gabriel estava parado na frente do prédio mais alto que já havia visto na vida. A Monteiro Tech ocupava os 3 últimos andares de um edifício de vidro e aço, no centro financeiro da cidade. Gabriel usava sua melhor roupa, a mesma calça jeans e camiseta branca que havia usado no semáforo, mas que Dona Rosa havia lavado e passado com cuidado especial. Está nervoso? Perguntou Ricardo, que havia ido buscá-lo em casa. Um pouco. E se eu não souber fazer os desenhos que vocês precisam? Gabriel, você tem um talento natural. Vai dar tudo certo. Eles entraram no elevador e Gabriel sentiu o estômago revirar quando começaram a subir rapidamente. Nunca havia andado de elevador antes. Quando chegaram ao 18º andar e as portas se abriram, Gabriel ficou boquiaberto. Era um escritório moderno, com paredes de vidro, computadores por todo lado e pessoas bem vestidas trabalhando concentradas. Havia plantas verdes, sofás de couro e uma vista da cidade que tirava o fôlego. Pessoal, disse Ricardo em voz alta, quero apresentar vocês ao Gabriel. Ele vai trabalhar conosco como ilustrador. As pessoas levantaram das mesas e se aproximaram. Gabriel viu curiosidade e surpresa nos rostos. Provavelmente não esperavam que o novo funcionário fosse uma criança de 10 anos. Gabriel, disse uma mulher de aproximadamente 30 anos. Eu sou Ana, gerente de marketing. Ouvi dizer que você desenha muito bem. Obrigado, senhora. Não precisa me chamar de senhora. Ana está bom. Ricardo guiou Gabriel através do escritório, apresentando-o para diferentes pessoas. Todos foram educados e gentis, mas Gabriel podia sentir a curiosidade nos olhares. Era, obviamente, incomum ter uma criança trabalhando ali. Finalmente, chegaram a uma sala menor, com uma mesa de desenho profissional, lápis e canetas de todas as cores imagináveis e papéis de diferentes tipos e tamanhos. Esta vai ser sua estação de trabalho, disse Ricardo. O que acha? Gabriel olhou ao redor, maravilhado. Era como um sonho. Todos os materiais de arte que sempre desejara, organizados e disponíveis só para ele. É perfeito, senhor Ricardo. Perfeito. Que tal começarmos com algo simples? Precisamos de uma ilustração para um folheto sobre proteção ao meio ambiente. Algo que transmita a ideia de natureza preservada. Gabriel sentou-se na mesa de desenho e pegou um lápis. Por um momento hesitou. E se não conseguisse? E se seus desenhos simples não fossem adequados para uma empresa tão sofisticada? Mas então pensou na avó em casa,
tomando seu remédio sem se preocupar com o dinheiro. Pensou nos R$ 200 que ajudariam tanto sua família e, principalmente, pensou na confiança que Ricardo havia depositado nele. Começou a desenhar. Primeiro, uma árvore grande e frondosa. Depois, um riacho correndo ao lado, pássaros voando no céu, uma família de veados bebendo água. E, por último, uma criança plantando uma nova árvore. Quando terminou, uma pequena multidão havia se formado ao redor de sua mesa. Funcionários da empresa haviam parado seus trabalhos para observar Gabriel desenhar. "Meu Deus!" murmurou Ana. "É incrível." "A técnica dele é impressionante", disse outro funcionário. "Parece arte profissional." Ricardo olhou para o desenho e sentiu o mesmo impacto que havia sentido no semáforo. Gabriel não apenas desenhava. Ele criava emoção, transmitia mensagens, tocava corações. "Gabriel", disse ele, "isso é exatamente o que precisávamos. É perfeito." O menino sorriu radiante. "Posso fazer outro?" "Claro." Gabriel passou as próximas 2 horas desenhando. Criou um logo para um novo aplicativo, ilustrações para uma apresentação e um cartão de visitas especial. Cada desenho era melhor que o anterior. Quando chegou a hora de ir embora, Gabriel estava exausto, mas feliz. Havia encontrado seu lugar. Havia descoberto que seu talento realmente podia ser útil no mundo adulto. "Como se sente?" perguntou Ricardo no caminho de volta para casa. "Feliz, muito feliz. Obrigado por me dar essa chance." "Gabriel, posso te contar um segredo?" "Pode." "Quando você estava desenhando hoje, foi a primeira vez em 2 anos que me senti verdadeiramente em paz." Gabriel olhou para Ricardo e viu que havia lágrimas nos olhos do homem. "Por causa dos seus desenhos? Por causa da sua pureza, da sua dedicação, por causa de você me lembrar que ainda existem coisas boas no mundo." Gabriel não sabia direito o que responder a isso, mas instintivamente estendeu a mão e tocou o braço de Ricardo. "Senhor Ricardo, o senhor é uma pessoa boa. Sei disso." "Como pode saber?" "Porque pessoas más não cuidam de crianças que não são da família delas, porque pessoas más não se importam se uma avó tem remédio ou não." A sabedoria simples e direta de Gabriel atingiu Ricardo como uma revelação. Talvez o menino estivesse certo. Talvez ele não fosse a pessoa ruim que se considerava desde a morte da família. Quando chegaram ao barraco, Dona Rosa estava esperando na porta, ansiosa para saber como havia sido o primeiro dia. "E então?" perguntou ela assim que Gabriel saiu do carro. "Foi maravilhoso, vovó. Tem uma mesa só para mim com todos os lápis do mundo. E eu fiz desenhos para a empresa e todo mundo gostou." Dona Rosa olhou para Ricardo através da janela do carro. "Obrigada", disse simplesmente. "Obrigado a vocês", respondeu ele. "Nos vemos na quinta-feira, Gabriel." Enquanto Ricardo se afastava, Dona Rosa abraçou o neto e sentiu que suas vidas haviam realmente mudado. Gabriel tinha encontrado não apenas um trabalho, mas um mentor, uma figura paterna, alguém que via nele o que ela sempre havia visto, algo especial. O que ela não sabia era que a transformação estava apenas começando e que os próximos meses trariam desafios e alegrias que nenhum dos três poderia prever. Gabriel estava se tornando uma pequena celebridade na Monteiro Tech. Seus desenhos haviam sido usados em campanhas publicitárias que geraram excelentes resultados, e clientes começaram a solicitar especificamente o trabalho do menino artista. Ricardo havia aumentado seu pagamento para R$ 300 mensais, e havia conversas sobre aumentar ainda mais. Mais importante que o dinheiro, Gabriel havia encontrado uma família estendida. Os funcionários da empresa o adoravam. Sempre perguntavam sobre escola e família, e alguns até começaram a encomendar desenhos personalizados para presentes. Gabriel sentia-se valorizado, importante, necessário. Ricardo também estava mudando. A melancolia profunda que carregava havia 2 anos estava sendo gradualmente substituída por algo parecido com esperança. Não era apenas o trabalho de Gabriel, era a presença dele, a forma como enxergava o mundo, a capacidade de encontrar alegria nas pequenas coisas.
Senhor Ricardo, disse Gabriel numa quinta-feira, após terminar um desenho particularmente complexo, posso te perguntar uma coisa? Sempre pode. Como era seu filho? A pergunta pegou Ricardo desprevenido. Há 2 anos, qualquer menção a Pedro o derrubava emocionalmente. Mas agora, olhando para Gabriel, sentiu que podia falar sobre o filho sem que a dor fosse insuportável. Pedro era muito parecido com você, na verdade. Curioso, inteligente, gentil, adorava desenhar também. Ele morreu num acidente? Sim, junto com minha esposa. Eu estava dirigindo. Gabriel viu a culpa nos olhos de Ricardo e, com a intuição de uma criança, entendeu imediatamente o peso que o homem carregava. Senhor Ricardo, não foi culpa sua. Gabriel, foi acidente. Acidentes acontecem. A vovó sempre diz que quando pessoas boas morrem, é porque Deus precisava delas para alguma coisa especial no céu. A simplicidade da lógica de Gabriel tocou Ricardo profundamente. Era algo que terapeutas caros haviam tentado fazê-lo entender durante meses, mas que nunca havia realmente penetrado em seu coração até ouvir de uma criança de 10 anos. Gabriel, você acha que eles estariam orgulhosos de mim por estar cuidando de você? Tenho certeza, porque o Senhor está sendo um pai para mim, mesmo eu não sendo seu filho de sangue. Isso é coisa de pessoa muito boa. Naquele momento, Ricardo sentiu algo se libertar dentro de seu peito. Uma culpa que carregava há 2 anos, uma dor que pensava ser eterna, começou finalmente a se transformar em outra coisa. Propósito. Tudo estava indo perfeitamente até a manhã em que Gabriel não apareceu para trabalhar. Ricardo esperou 1 hora, preocupado. Gabriel nunca faltava, nunca chegava atrasado. Algo estava errado. Decidiu ir até a casa da família. Quando chegou ao barraco, encontrou a porta entreaberta e vozes alteradas vindas de dentro. Dona Rosa, a senhora precisa entender que não pode mais cuidar dele sozinha, dizia uma mulher de voz firme. O menino está trabalhando, frequentando ambientes inadequados para uma criança. Ricardo reconheceu a voz. Era da assistente social que havia aparecido na escola de Gabriel após vizinhos maliciosos denunciarem que uma criança de 10 anos estava trabalhando em vez de brincando. Gabriel está indo bem na escola, está saudável, está feliz, respondia Dona Rosa com voz trêmula. Não estou fazendo nada de errado. Senhora, uma criança de 10 anos não deveria ter responsabilidades de adulto. Existem famílias dispostas a adotá-lo, famílias com melhores condições. Ricardo não conseguiu mais se conter. Bateu na porta e entrou. Com licença, posso participar desta conversa? A assistente social, uma mulher de aproximadamente 40 anos, olhou para ele com desconfiança. O senhor é Ricardo Monteiro, empregador de Gabriel e amigo da família. Ah, o senhor é a pessoa que está explorando uma criança como mão de obra. A acusação atingiu Ricardo como um tapa. Exploração. Senhorita, Gabriel trabalha 2 vezes por semana, por 2 horas fazendo algo que ama. Ganha mais que muitos adultos e continua sendo uma das melhores crianças da escola. Isso não muda o fato de que é trabalho infantil. E isso não muda o fato de que Gabriel é uma criança feliz, saudável, que está ajudando sua família e desenvolvendo um talento extraordinário. Dona Rosa olhava de um para outro, com lágrimas nos olhos. Gabriel estava encolhido no canto do sofá, claramente assustado. A lei é clara, disse a assistente social. Menores de 14 anos não podem trabalhar, exceto como aprendizes a partir dos 14. Vou ter que relatar esta situação. E qual seria a consequência? Perguntou Ricardo. Gabriel seria removido desta casa e colocado numa família substituta mais adequada às necessidades de uma criança. O silêncio que se seguiu foi devastador. Gabriel começou a chorar baixinho. Dona Rosa ficou pálida como papel, e Ricardo sentiu uma fúria crescer dentro de seu peito. Mais adequada? Disse ele com voz controlada, mas perigosa. Uma família que não o conhece seria mais adequada que a avó que o criou com amor incondicional? Senhor Monteiro, entendo sua intenção, mas... Não, senhora. A senhora não entende nada. Ricardo se aproximou da assistente social.
Gabriel não é apenas meu funcionário, é como um filho para mim. E se a senhora tentar separá-lo de sua avó, vai ter que passar por cima de mim primeiro. Senhor, isso soa como ameaça. Não é ameaça, é promessa. Conheço os melhores advogados do país. Se for necessário, vou brigar na justiça até o último centavo para manter essa família junta. Gabriel levantou-se do sofá e correu para Ricardo, abraçando-o forte. Senhor Ricardo, não deixa eles me levarem da vovó. Ricardo sentiu o coração se partir ao ver o desespero na voz de Gabriel. Abraçou o menino firmemente. Ninguém vai te separar de sua avó, Gabriel, eu prometo. A assistente social observou a cena com uma expressão pensativa. Havia algo na dinâmica entre os três que não conseguia ignorar. Amor genuíno, cuidado real, uma família não convencional, mas funcional. Senhor Monteiro, disse ela finalmente, que tipo de solução o senhor proporia? Adoção. A palavra saiu da boca de Ricardo antes mesmo que ele pensasse completamente sobre ela. Mas assim que a disse, soube que estava certa. Como assim? Quero adotar Gabriel, manter Dona Rosa como sua avó e cuidadora principal, mas dar a ele a segurança legal de ter um pai oficial. Dona Rosa olhou para Ricardo com olhos arregalados. Senhor Ricardo, Dona Rosa, nesses meses cuidando de Gabriel, ele se tornou o filho que perdi. Se a senhora permitir, gostaria de oficializar isso. Gabriel olhou de Ricardo para a avó, tentando processar o que estava acontecendo. Isso significa que você seria meu pai? Se você quiser, Gabriel, se sua avó concordar. Dona Rosa começou a chorar novamente, mas desta vez eram lágrimas de alívio e gratidão. Senhor Ricardo, isso resolveria tudo? A assistente social assentiu lentamente. Se há interesse genuíno em adoção, isso mudaria completamente a situação. Gabriel teria estabilidade legal e a questão do trabalho se tornaria secundária. Então é isso que vamos fazer, disse Ricardo com determinação. Vou iniciar o processo de adoção hoje mesmo. Gabriel soltou-se do abraço e olhou seriamente para Ricardo. Senhor Ricardo, se o senhor for meu pai, significa que vai me amar mesmo quando eu fizer coisas erradas? A pergunta tocou Ricardo tão profundamente que ele sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Gabriel, eu já te amo e vou te amar para sempre, não importa o que aconteça. E a vovó pode continuar morando comigo? Claro, na verdade estava pensando em comprarmos uma casa maior, com um quarto para cada um e um ateliê especial para você desenhar. Gabriel olhou para Dona Rosa. Vovó, o que acha? Dona Rosa olhou para o homem que havia chegado em suas vidas como um cliente de desenhos e se tornado muito mais que isso. Viu nos olhos dele o mesmo amor que sentia pelo neto. Viu sinceridade genuína. Viu a chance de Gabriel ter todas as oportunidades que ela nunca poderia dar. Acho que Deus mandou o senhor Ricardo para nossas vidas, disse ela finalmente. E se Gabriel quer, eu quero também. Gabriel sorriu, aquele sorriso radiante que havia conquistado Ricardo desde o primeiro dia. Então quero sim. A assistente social observou a família recém-formada e sentiu que havia presenciado algo especial. Muito bem. Vou arquivar a denúncia e abrir um processo de adoção. Vocês terão que passar por avaliações, mas acho que não haverá problemas. 6 meses depois, a casa ficava num bairro de classe média, com 3 quartos, jardim e uma sala espaçosa que Ricardo havia transformado no ateliê dos sonhos de Gabriel. Paredes cobertas com os desenhos do menino, mesa profissional, materiais de arte de primeira qualidade e uma janela grande que deixava entrar muita luz natural. Gabriel agora tinha 11 anos e havia crescido alguns centímetros. Continuava magro, mas já não tinha a magreza da desnutrição. Era a magreza natural de uma criança ativa e saudável. Suas roupas eram novas, seus sapatos não tinham furos e seu sorriso estava ainda mais brilhante. Dona Rosa havia se tornado oficialmente a avó da família Monteiro Santos. Cuidava da casa, cozinhava, mimava Gabriel e Ricardo igualmente e pela primeira vez em anos não se preocupava com dinheiro. Seus remédios chegavam todo mês sem falta e ela havia até começado a fazer um tratamento dentário que adiava há anos. Ricardo havia mudado mais do que qualquer um.
A tristeza profunda havia sido substituída por uma alegria genuína. Acordava todos os dias ansioso para ver Gabriel, para ouvir suas histórias da escola, para ver seus novos desenhos. Havia redescoberto o prazer de ser pai, e estava sendo um pai melhor para Gabriel do que havia sido para Pedro. Mais presente, mais atento, mais carinhoso. Pai, disse Gabriel numa manhã de sábado. Ele havia começado a chamar Ricardo de pai após a adoção ser oficializada. Posso te mostrar uma coisa? Claro, filho. Gabriel trouxe um desenho diferente dos usuais. Era uma família, um homem de terno, uma mulher idosa e uma criança. Estavam em frente a uma casa, todos sorrindo, todos de mãos dadas. Somos nós, disse Gabriel. Nossa família. Ricardo olhou para o desenho e sentiu aquela sensação familiar de emoção intensa que os trabalhos de Gabriel sempre despertavam nele. Mas desta vez havia algo diferente. Era seu próprio reflexo no papel. Era sua nova realidade capturada pela sensibilidade artística de seu filho. Está lindo, Gabriel. Posso emoldurá-lo? Claro, vou fazer um para a vovó também. Dona Rosa apareceu na porta do ateliê, como sempre fazia aos sábados, carregando uma bandeja com lanche para os seus meninos. O que vocês estão aprontando aqui? Gabriel fez um desenho da nossa família, disse Ricardo, mostrando o papel. Dona Rosa olhou para o desenho e seus olhos se encheram de lágrimas, as lágrimas felizes que haviam se tornado sua marca registrada nos últimos meses. Gabriel, você conseguiu desenhar a felicidade, disse ela. É isso que esse desenho mostra. Felicidade pura. É assim que eu me sinto, vovó. Feliz. Ricardo abraçou Gabriel e Dona Rosa num abraço coletivo. Eu também me sinto feliz. Pela primeira vez em anos me sinto completo. Um ano depois da adoção, Gabriel havia se tornado uma pequena lenda na Monteiro Tech. Seus desenhos eram disputados por clientes, e Ricardo havia criado uma divisão especial da empresa dedicada apenas à arte de Gabriel. Mas o menino tinha um sonho maior. Pai, disse ele numa noite de quinta-feira, após o jantar, tenho uma ideia. Qual é? Quero ajudar outras crianças como eu. Ricardo e Dona Rosa prestaram atenção total. Gabriel raramente falava sobre seu passado de dificuldades, mas quando falava, sempre era com o objetivo de ajudar outros. Como assim, filho? Lembra que você me disse que meus desenhos sempre vendiam bem porque tocavam o coração das pessoas? Lembro. Então pensei, que tal se eu ensinasse outras crianças pobres a desenhar? Crianças que têm talento, mas não têm oportunidade? A ideia atingiu Ricardo como uma revelação. Era perfeita. Combinava o talento de Gabriel com seu desejo de ajudar outros e criaria algo muito maior que benefícios individuais. Gabriel, isso é uma ideia brilhante. Como você imagina que funcionaria? Podíamos criar uma escola de arte gratuita para crianças carentes. Eu poderia ensinar o que aprendi, você poderia ajudar com o dinheiro e o espaço? E eu poderia cuidar das crianças, completou Dona Rosa, animada com a possibilidade. Ricardo olhou para a família que havia ganhado e sentiu um orgulho imenso. Gabriel, aos 12 anos, estava pensando em retribuir para a sociedade. Estava querendo usar seu sucesso para elevar outros. Sabe o que vamos fazer? Disse Ricardo. Vamos transformar isso em realidade. Vou comprar um espaço, equipar com tudo o que for necessário, e você vai ser o professor de arte mais jovem do Brasil. Gabriel sorriu, mas depois ficou sério. Pai, tem uma condição. Qual? As crianças que se destacarem também vão poder trabalhar na empresa, como eu, para ajudar suas famílias. Gabriel, isso é justo. É justo, pai. Todo mundo merece a mesma chance que eu tive. Ricardo abraçou o filho, impressionado com a maturidade e generosidade de uma criança que havia crescido na pobreza, mas mantido o coração puro. Está decidido então. Vamos criar a Escola de Arte Gabriel Santos. Gabriel Santos Monteiro, corrigiu o menino. Agora tenho 2 sobrenomes. 2 anos depois, o sonho realizado. A Escola de Arte Gabriel Santos Monteiro funcionava em um prédio amplo e colorido no centro da cidade. Atendia 150 crianças carentes entre 8 e 14 anos, todas as tardes após o horário escolar.
Gabriel, agora com 14 anos, dividia seu tempo entre ser estudante pela manhã, professor à tarde e artista oficial da Monteiro Tech, nos fins de semana. As paredes da escola estavam cobertas com desenhos das crianças. Trabalhos que mostravam não apenas talento em desenvolvimento, mas esperança, alegria, sonhos coloridos de futuros melhores. 15 das crianças mais talentosas já estavam trabalhando meio período na empresa de Ricardo, ajudando suas famílias como Gabriel havia ajudado a sua. "Professor Gabriel!", gritou uma menina de 9 anos, correndo em direção a ele com um desenho nas mãos. "Olha o que eu fiz." Gabriel se abaixou para ficar na altura da menina e examinou o desenho com a seriedade que reservava para cada trabalho de seus alunos. Era uma borboleta, feita com lápis de cor, simples, mas cheia de vida. "Está lindo, Maria. Você está melhorando muito. Quando eu crescer, quero desenhar igual a você." "Você vai desenhar melhor que eu", disse Gabriel com um sorriso. "Tenho certeza." Ricardo observava a cena do outro lado da sala, conversando com Dona Rosa, que havia se tornado a coordenadora pedagógica da escola. "Olha só o que criamos", murmurou ele. "O que Gabriel criou", corrigiu Dona Rosa. "Nós só demos as condições." "Dona Rosa, posso te fazer uma confissão?" "Pode. Quando conheci Gabriel, pensei que estava salvando ele, mas na verdade, ele que me salvou." Dona Rosa sorriu. "Às vezes a gente salva outras pessoas para acabar se salvando também." "Gabriel se tornou o filho que perdi e o homem que eu gostaria de ter sido. E você se tornou o pai que ele sempre mereceu ter." Eles observaram Gabriel ensinando uma turma de 10 crianças, com paciência infinita, com alegria genuína, com o mesmo amor que havia recebido sendo repassado para uma nova geração. "Sabe o que é mais impressionante?", disse Ricardo. "O quê?" Ele nunca esqueceu de onde veio. Com todo o sucesso, toda a mudança de vida, ele continua sendo o mesmo menino que vendia desenhos no semáforo para comprar remédio para a avó. Porque isso está no coração dele. Bondade verdadeira não muda com o dinheiro. Naquele momento, Gabriel se aproximou deles com a camisa suja de tinta e o rosto radiante de quem havia passado o dia fazendo o que amava. "Pai, vovó, podem vir ver uma coisa?" Eles o seguiram até a parede principal da escola, onde Gabriel havia pintado um mural gigante. Era a história de sua vida contada em imagens. Um menino sozinho num barraco, uma avó doente, desenhos sendo vendidos na rua, um homem de terno comprando arte de uma criança, uma família se formando e, finalmente, dezenas de crianças pintando e sonhando juntas. "É nossa história", disse Gabriel simplesmente. "Toda ela. Do começo até agora." Ricardo olhou para o mural e viu não apenas a história de Gabriel, mas sua própria jornada de redenção. Viu como o amor pode transformar vidas, como a bondade se multiplica quando encontra terreno fértil, como às vezes perdemos tudo para ganhar o que realmente importa. "Gabriel", disse ele com a voz embargada, "estou muito orgulhoso de você." "E eu estou orgulhoso de ser seu filho", respondeu Gabriel abraçando Ricardo e Dona Rosa. 5 anos depois. Gabriel tinha 19 anos quando recebeu a ligação que mudaria sua vida mais uma vez. Era de uma galeria de arte de São Paulo, convidando-o para sua primeira exposição individual. Seus trabalhos, que haviam começado como desenhos vendidos num semáforo, agora eram reconhecidos profissionalmente. A exposição se chamava "Do Semáforo às Estrelas, a arte que nasceu do amor." Reunia 50 obras de Gabriel, desde os primeiros desenhos feitos com lápis de cor desgastados até suas criações mais recentes, em técnicas sofisticadas que havia aprendido ao longo dos anos. Na noite de abertura, o salão estava lotado. Críticos de arte, colecionadores, jornalistas e, principalmente, todas as crianças da escola que Gabriel havia criado. Ricardo, agora com 52 anos e cabelos completamente grisalhos, estava radiante de orgulho. Dona Rosa, aos 74 anos, usava seu melhor vestido e não conseguia parar de sorrir. "Gabriel", disse o curador da galeria, "sua história é extraordinária. De vendedor de desenhos na rua a artista reconhecido."
Como você resume essa jornada? Gabriel olhou ao redor da galeria, vendo suas obras emolduradas, vendo as pessoas admirando sua arte, vendo a família que havia ganhado e as crianças que agora ajudava. Aprendi que talento sem oportunidade é como uma semente sem água, disse ele. Minha avó me deu amor, meu pai me deu oportunidade, e juntos eles me ensinaram que o verdadeiro sucesso não é o que você consegue para si mesmo, mas o que você consegue criar para outros. E qual é seu próximo projeto? Gabriel sorriu olhando para uma seção especial da exposição onde estavam expostos desenhos de seus alunos da escola. Estou criando uma fundação nacional, escolas de arte em todo o país, porque descobri que quando você ensina uma criança a transformar dor em beleza, você não está apenas ensinando arte, está ensinando esperança. A exposição foi um sucesso absoluto. Mais da metade das obras foram vendidas na primeira noite, e o dinheiro foi integralmente destinado à expansão da rede de escolas. Mas para Gabriel, o momento mais especial da noite foi quando uma menina de 8 anos, aluna de sua escola, se aproximou dele com um desenho. Professor Gabriel, fiz isso para você. Era um desenho simples, um anjo com asas coloridas segurando a mão de uma criança. Embaixo, com a letra caprichada de quem estava aprendendo a escrever, estava escrito: Obrigada por me ensinar a voar. Gabriel olhou para o desenho e viu nele tudo o que realmente importava. Não as obras caras penduradas nas paredes da galeria, não o reconhecimento da crítica, mas a perpetuação de um ciclo de amor e oportunidade que havia começado num semáforo anos atrás. Obrigado, Maria, disse ele, abraçando a menina. Este é o desenho mais bonito que já vi. Enquanto a noite continuava ao seu redor, Gabriel segurou o desenho da aluna e pensou na jornada que havia feito. Do menino desesperado vendendo arte para comprar remédio para a avó, ao jovem artista criando oportunidades para outras crianças. E compreendeu que a verdadeira arte não estava nas técnicas que havia aprendido ou no reconhecimento que havia ganhado. A verdadeira arte estava na capacidade de transformar amor em ação, dor em beleza, desespero em esperança. Naquela noite, sob as luzes suaves da galeria, cercado pela família que havia ganhado e pelas crianças que agora ajudava, Gabriel Santos Monteiro soube que havia encontrado seu verdadeiro propósito: provar ao mundo que às vezes as maiores transformações começam com os menores gestos e que o amor, quando é verdadeiro, sempre encontra uma forma de se multiplicar,